Já podemos chamar o padre Denison? Podemos. Deixar só ele se posicionar. Isso. Se ele puder deixar deitado aí o celular para ter a imagem. Pronto, já deu certo. Pronto. Padre Denison, bom dia para o senhor. Prazer tê-lo participando aqui com a gente do Primeira Hora, né? Infelizmente, num momento delicado, né, onde a gente vai estar tratando justamente da morte do Papa Francisco, mas é bom tê-lo aqui com a gente justamente para compartilhar algumas informações com o ouvinte da Rádio Santa Cruz. Bom dia, padre. Bom dia, Albenize Reni, bom dia, Édipo. Eu quero desde já agradecer o convite para participar do Primeira Hora, este jornal da Rádio Santa Cruz, é minha terra de origem. Estou aqui à sombra do obelisco que fica no centro da Praça de São Pedro. Vocês podem ver ao fundo a fachada da Basílica de São Pedro, né? E ali no próximo sábado será celebrada a missa de exéquias do Papa Francisco, que será presidida pelo cardeal decano do Colégio de Cardeais, Giovanni Battista Re. Então é uma emoção, né, estar aqui, é um momento histórico, né? É um momento triste, mas ao mesmo tempo grandioso, né? Porque eu vou ter a graça de participar dos funerais de um Papa e também de testemunhar a eleição, né, do seu sucessor. No dia 13 de março de 2013, portanto, há aproximadamente 12 anos, né, o Papa Francisco aparecia ali na sacada da Basílica de São Pedro, né, se apresentava ao povo, pedia orações, abençoava o povo, e hoje, né, ele está morto, né, mas está na glória, descansou, né, fez a sua Páscoa. Tudo bem, padre, né? Para quem está acompanhando a nossa live, né? Nós estamos com essas imagens muito bonitas, né? Aí do Vaticano, né? Da Basílica de São Pedro, padre. Hoje está bem tranquilo aí, né? A gente percebe não tem uma grande movimentação de pessoas. Há uma limitação ou porque realmente as pessoas estão se programando para a partir de amanhã, né? Participar dos ritos fúnebres, né? Do Papa Francisco? A praça não está tão cheia, mas eu percebo que o movimento está se intensificando. Eu peguei o metrô para vir para cá, né? Pensei que as estações iriam estar cheias, mas estavam tranquilas. Apenas a estação do Vaticano, que é a estação Otaviano, estava cheia. Quando você desce, ou melhor, quando você sai da estação, você pega a avenida que conduz ao Vaticano, muito movimentada, mas não intransitável. Porém, os acessos ao Vaticano estão bem congestionados, né? Por quê? Porque as pessoas estão vindo, mas você só entra aqui quando passa pelo detector de metais. E isso é feito pessoalmente. Cada pessoa, né, coloca lá na máquina seu celular, seu relógio, enfim, suas chaves. Né? Por isso, o congestionamento na entrada foi difícil entrar. Mas aqui estou. Creio que a partir de amanhã o movimento vai se intensificar, porque amanhã, como vocês já sabem, às 9 da manhã, o corpo do Papa será transladado da capela da Casa Santa Marta, onde ele vivia, para a Basílica de São Pedro, onde terá início, né, a visita dos... Vocês podem ver a praça com pouca gente, porém, nas laterais a gente vê, né, as filas das pessoas entrando na Basílica, certamente para rezar, o corpo não está lá ainda, e do outro lado a gente vê a fila das pessoas saindo. Padre Denison, o senhor ontem chegou a participar da missa de Páscoa, onde teve a presença final do No Papa. domingo, né? Aliás, do domingo, ontem. Mas no domingo o senhor participou dessa missa. E também como o senhor recebeu essa notícia, né? Depois de um domingo de Páscoa, na segunda-feira, o falecimento do Papa Francisco. Interessante, Albenize. Eu me inscrevi para concelebrar a Vigília Pascal. Nós já sabíamos que ele não iria presidir o Tríduo Pascal por causa da enfermidade, mas eu recebi um e-mail dizendo que não havia mais vagas. Então a procura foi grande
E o que foi que eu fiz? Eu decidi participar da Vigília Pascal, pasmem vocês, na Basílica de Santa Maria Maior, né, onde ele vai ser sepultado no próximo sábado. Então, providencialmente, eu não participei da vigília aqui na Basílica de São Pedro, mas participei, foi belíssima, na Basílica de Santa Maria Maior, onde ele vai ser sepultado. É interessante a gente observar uma coisa, e esse detalhe só faz sentido para quem tem fé, para quem crê na ressurreição de Jesus. A gente fala da cruz e da ressurreição. A cruz não é a cruz é o símbolo das dores, das provações, das dificuldades que a gente enfrenta aqui na Terra, sejam quais forem. O Papa Francisco foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, se não me engano, e recebeu alta no dia 23 de março, por quase 40 dias de internação. E morreu na segunda, depois do domingo de Páscoa, ou seja, na oitava da Páscoa. Então, a sua enfermidade coincidiu, não tenho aqui os detalhes, com a quaresma, né, na qual ele viveu a sua paixão, unido à paixão de Jesus, né, e viveu a sua Páscoa na Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Ele passou deste mundo para a eternidade, pois Jesus veio buscá-lo, o Pai o chamou. Como foi que eu recebi a notícia? Ontem eu tinha ido celebrar uma missa para umas freiras, cujo convento fica de frente ao Hospital Gemelli, onde ele ficou hospitalizado. E aí a missa começou às 10 horas, eu não sabia, ele morreu às 7h35, e a Santa Sé divulgou aproximadamente pouco mais de 2 horas depois. Então eu terminei a missa, não sabia de nada. Quando cheguei à sacristia para tirar os paramentos, eu vi o celular e vi a mensagem, voltei para a capela, comuniquei às irmãs, ninguém sabia, elas ficaram assim consternadas, chorosas, havia até um casal que estava participando da missa, e a mulher, né, começou a chorar, e nós fizemos uma oração, rezamos um salmo pela passagem, né, pelo descanso eterno do Santo Papa. Eu, no domingo, não vim à Basílica, né, porque são momentos assim de muita gente, né? Então eu preferi ficar no colégio, lá concelebrei a missa, e mais vi pela TV que ele apareceu aqui na Praça de São Pedro, deu a bênção, urbi et orbi, ou seja, para a cidade e para o mundo. Estava falando com muita dificuldade, depois, né, passou em carro aberto pelos fiéis. E eu pensei, ele está bem debilitado, mas a gente nunca imagina que a morte Está próxima, vai chegar logo. Então, eu não imaginava que a morte dele estaria tão próxima, né? Então, creio que todos nós ficamos sobressaltados, fomos pegos assim, de certa forma, de surpresa. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, padre, estamos sim lhe ouvindo bem. Com relação a essa vivência, o senhor já está há algum tempo, né? Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, né, que o senhor não está de passagem, vamos dizer assim, de passeio pelo Vaticano, né? Já está aí, está estudando. Eu queria que o senhor explicasse como é que está sendo essa experiência. Inclusive, o senhor está estudando numa escola onde tem agora um padre da Arquidiocese, que é Padre Valdir, diretor, né? Que é no Pio Brasileiro. Pio Brasileiro, que chama? Ele deve explicar. O senhor expliquei o nome Na verdade, sim, vou explicar. Por favor. Como vocês sabem, eu era administrador paroquial de Novaro, em Coronel Ezequiel Jassanã. Aproveito para mandar um abraço aos meus ex-paroquianos, sei que alguns estão assistindo. E aí o bispo me chamou para fazer... na verdade, eu estou aqui cumprindo uma missão. Missão dada, missão cumprida. Então, ele me chamou para fazer um mestrado em História da Igreja e depois, né, da minha contribuição à formação dos seminaristas, lá quando eu voltar para aí. Então, na verdade,
eu não estudo no Colégio Pio Brasileiro, eu moro no Colégio Pio Brasileiro, que é um colégio que no ano passado completou 90 anos, ele acolhe padres que vêm do Brasil para estudar em Roma. É uma comunidade de aproximadamente 105 padres, né, de todos os estados e de todas as regiões do Brasil. Então, eu moro lá e estudo na Pontifícia Universidade Gregoriana, né, que é administrada pelos jesuítas, ordem à qual pertencia o Papa Francisco, né, o primeiro jesuíta a chegar à Cátedra de Pedro, o primeiro latino-americano a chegar à Cátedra de Pedro. Então, eu estou aqui desde agosto do ano passado. Padre Denilson, durante esse período que o senhor está aí em Roma, o senhor teve algum contato com o Papa Francisco? Chegou a vê-lo de perto, sei lá, até tocar na mão? Cumprimentá-lo, isso. Interessante. Eu vi o Papa Francisco pela primeira vez no Brasil. Vi de longe. Como vocês sabem, ele foi eleito em 13 de março de 2013. Em julho do mesmo ano, ele foi ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, da qual eu também participei, eu era seminarista. Então, ele era recém-eleito, eu o vi de longe. No ano passado, eu já estava aqui e participei de uma vigília, 1º de outubro, aqui na Basílica de São Pedro. Ele conduziu uma vigília penitencial pelo sínodo que ia acontecer. O vi também de longe, mas eu estava no interior da Basílica, ele estava presidindo a vigília. Mas no dia, quer dizer, à medida que o tempo foi passando, eu fui me aproximando fisicamente dele. No dia da Epifania, 6 de janeiro, eu participei da missa, aqui na Basílica de São Pedro, presidida por ele. E aí, eu fiquei bem pertinho. Não concelebrei, né? Eu estava de clérigma, não concelebrei, mas ele passou bem pertinho de mim, até fiz uma foto. Ele vinha na cadeira de rodas. E eu achei tão bonito o gesto dele, porque ele vinha fazendo, sabe o quê? Ele vinha distribuindo bombons, chocolates às crianças que estavam perto. Então, assim, foi um momento muito emocionante. A gente se emociona, não é? Quando eu estava vindo para cá, lá no metrô, lá na estação do metrô, o senhor, ele certamente, provavelmente, né, percebeu que eu estava vindo para cá e disse assim: padre, manca um pezzo de fala, né? E ele estava visivelmente comovido. Eu achei muito bonita a fala do presidente Lula. Estou acompanhando muitas coisas desde ontem, e o presidente Lula disse assim: nós amanhecemos com... Em outras palavras, ele disse isso, mas a ideia foi esta: nós amanhecemos com um sentimento de orfandade, né? Ele era um pai, fato, né? um avô, né, na fé, né, compreendido por uns, incompreendido por outros, mas faz parte. Nem Jesus teve a unanimidade. Né? É verdade. Como é que o senhor avalia, então, esse legado, né, do Papa Francisco para os católicos, para o mundo, né? Ele que foi um Papa muito aberto, que conversou muito também com outras religiões, né? Como é que o senhor avalia a importância, né, do legado que o Papa Francisco deixa para a Igreja Católica? Édipo, eu não sou daqueles que confrontam os papas, né? Eu acho que cada um tem o direito a ter seu gosto pessoal, né? Mas eu sou daqueles que dizem que o Papa é escolhido pelo Espírito Santo para conduzir a igreja num determinado momento histórico. Então, cada um, com seus dons, ao seu modo, dá sua contribuição, né, à igreja, quando o Senhor lhe confia o ministério petrino. Eu, por exemplo, amava Bento XVI, gosto muito das reflexões dele, né? Papa Francisco eu aprendi a amar também, e eu acho que ele deixa um legado muito grandioso
importante, não é? Ele foi um homem que abriu as portas da igreja para que a igreja saísse um pouco de si, não é? E se debruçasse sobre problemas que afligiam os homens, né? Fossem cristãos ou não. Então, acho que o Papa Francisco colocou a igreja, como é que eu posso dizer? Fez a igreja preocupar-se com aquilo que preocupa o homem de hoje. E, internamente, creio que ele deixa esse legado de que a igreja não existe para defender seus próprios interesses, para se promover. Ela é uma serva que está no mundo para servir a humanidade, pregando os valores do Evangelho, né? Proclamados, anunciados e vividos por Jesus Cristo. Né? A igreja é humana, né? na inteireza do sentido dessa palavra, mas ela é divina. Né? Ela foi fundada por Jesus, é Ele quem a conduz através de homens, né? Frágeis, imperfeitos, que Ele escolhe e coloca à frente do seu povo. Eu estava ouvindo, Édipo, a sua fala, eu achei muito interessante. Você disse assim, por uns ele foi chamado de comunista porque se preocupava com os pobres. Ele não era comunista, ele estava sendo cristão. O que é que Jesus diz no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus? Ele diz como vai ser o julgamento. Estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente e foste me visitar. Isso sensibilizava o coração do Papa. Que não, como você mesmo disse, não mudou a doutrina. A doutrina continua a mesma. Ele até talvez tenha frustrado alguns mais afoitos que esperavam. Né? E eu acho que essas categorias, conservador e progressistas, são muito simples, elas não dão conta da complexidade e da riqueza da realidade. Você pode ser um conservador nos costumes e politicamente ter uma visão mais à esquerda, né? Uma visão que se preocupa com os menos favorecidos, com o meio ambiente. Não existe um combo, né? Existem coisas que são perfeitamente conciliáveis. Eu acho que o Papa Francisco fez isso de uma forma muito magistral, digamos assim. A gente tem muita gente aqui, né, participando, ouvindo, acompanhando essa transmissão, viu, Padre Denison? A Zélia Cristina está lá em Natal, está mandando aquele abraço, ela é de Jaçanã, né? Tem a Diana Laurentino, a Maria Célia. Abraço, Zélia, Deus abençoe. A Erineide Silva, a Marlene Pinheiro lá em Campina Grande, enfim, são muitas pessoas pelos nossos canais. A gente quer agradecer demais a sua participação. Eu gostaria até, viu, Édipo, e se o padre também, dele poder contribuir em outros momentos, né? Já Durante a disse a semana, ele. né? Já disse a ele que ele vai ser o nosso correspondente ao longo desses próximos dias. Aí depende da sua disponibilidade, Isso, mas claro. a gente fica aqui muito confiante que o senhor pode participar em outros momentos, justamente trazendo essas informações, porque é diferente, né? A gente falar, mas quando você tem essa imagem aí desse cenário, onde ele está, a praça, que tem todo um simbolismo, enfim. Verdade. Aí, ainda mais aguça em mim a vontade, o desejo de conhecer essa terra que é linda. Enfim, que o senhor possa, né, dar essa contribuição e desde já agradecer muito, né, por essa disponibilidade de estar aqui participando conosco aqui da Rádio Santa Cruz. Muito bem, muito obrigado, eu que agradeço o convite e quero mandar um abraço para os meus familiares, meu pai, meu irmão que está lá em Natal, minha cunhada Vitória, que estão me acompanhando. Creio que outros familiares estejam me acompanhando. Mandar um abraço para os amigos queridos da querida Santa Cruz, terra de Santa. Eu posso fazer só um comentário? Por favor. Não sei se eu ainda tenho, se eu tenho tempo ainda, Fique mas à vontade. tudo aqui tem acontecido de forma tudo aqui tem acontecido de forma muito providencial. Eu cheguei em agosto do ano passado e no mês seguinte, pouco menos de um mês antes da minha chegada, qual foi a primeira cidade que eu conheci depois de Roma? Cássia. Foi Cássia. E eu fiquei muito comovido,
eu fiquei muito satisfeito, não é? Nós estamos no dia 22, né, dia da coroa de Santa Rita. Daqui a um mês, Santa Cruz vai festejar Santa Rita de Cássia, né? Então estou no país de Santa Rita. E Santa Rita nos abençoe, faça crescer a nossa fé e a nossa esperança. Estamos no ano do jubileu, né, cujo tema principal é a esperança. O Papa Francisco dizia muito isso. Não podemos perder a esperança. Não permitamos que ninguém nos roube a esperança. Então, um abraço a todos, Deus os abençoe e até outra oportunidade, se Deus quiser. Ok, padre, muito obrigada. A gente espera que seja breve, né, Ed? Porque Isso. vamos ter ainda os funerais do Papa, Isso mas vai ter o conclave, né? Sem dúvidas. E só para dizer o padre Denison, né, que foi tudo ok a transição, o padre foi ótimo o áudio, o vídeo. Isso. A gente aguarda o senhor em breve aqui.